Boa noite, irmãos. Hoje é dia 17 de março de 2023. Nós somos a Igreja Evangélica, Igreja de Interlagos. Nós estamos funcionando, por enquanto, somente online. Temos cultos nas sextas-feiras, culto de doutrina e culto de alicerce bíblico. Hoje é culto de doutrina bíblica. Temos cultos também nos domingos, culto da família, domingo às 18 horas. Te convidamos para acessar o nosso site, que é igrejadointerlagos.com.br. Temos também redes sociais, Facebook, Instagram, e temos um canal na internet, no YouTube. Se você quiser acessar no YouTube, o nome do canal é Igreja de Interlagos, onde temos vários vídeos gravados muito interessantes. Se você tiver alguma dúvida do que for falado, você pode mandar um e-mail no faleconosco@igrejadointerlagos.com.br. Hoje é o culto de doutrina, eu vou fazer uma pequena oração para dar início. Nós estamos debaixo da orientação e da unção dos pastores da igreja, o pastor Hélio está aqui também, presente, e vamos fazer uma oração para dar início do estudo, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando a tua palavra, Pai. Estudando a tua palavra em profundidade, Senhor. Te pedimos, Senhor, a tua unção, Pai. Uma unção de sabedoria, uma unção de ciência, uma unção espiritual, Senhor, para que possamos falar o que vem do teu trono, Jesus. Abençoa, Senhor, essa palavra, abençoe o coração de quem for ouvir essa palavra, Pai. Entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, inclusive, Pai, o nosso intelecto, para que tu possas trabalhar a nossa alma, Senhor, para que tu possas trabalhar em nossos corações. Nos abençoe e abençoe todos que vierem a ouvir essa palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, esse culto se chama culto da doutrina bíblica. Nesse culto, nós vamos falar hoje, o tema se chama Semelhante ao Altíssimo. Tá? Eu acho que muitos de vocês sabem que é uma passagem que tem Isaías 14, mas por enquanto a gente não vai ler, que eu quero trazer outras informações que eu julgo assim bem convenientes para a gente poder ter uma base para ter um conhecimento prévio alguns conceitos da Bíblia antes de falar de Isaías 14. Porque a gente sabe que muitas pessoas são cristãs e vão ouvir e estão ouvindo esse estudo bíblico, mas também tem pessoas que não conhecem muito da Bíblia, né? Então, como o nosso público é muito heterogêneo, algumas coisas às vezes a gente volta, né? Para deixar bem claro o assunto que a gente está falando, né? Então, o que eu queria falar sobre esses conceitos basilares? Primeira coisa, falar em trindade, né? O que é trindade? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu queria saber se o pastor vai passar os versículos. Vou sim, Ilete. Vai, tá. Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 11, 27, que aqui a gente só vai caracterizar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, porque a Bíblia parece essa ideia de trindade, né? Então, o que é a trindade? É o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em Mateus 11, 27, fala assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, é Jesus falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, uma das funções de Jesus, quando ele se manifestou aqui entre nós, foi revelar o Pai. Isso quer dizer que o Pai ainda não era revelado. Agora, eu queria que o pastor abrisse em João 15, 26. Tá, nós temos o Pai e tem o Filho. O Filho revela o Pai. Agora, é interessante aqui em João 15, 26, que fala: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Olha que interessante, que tem alguns espíritos que não são, né, o Espírito de verdade. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito Santo Consolador, irmãos, vai testificar de Jesus. Então, nós vimos aqui o Pai, todas as coisas foram entregues através do Pai, né? E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, está aqui caracterizada a Trindade, né? Agora, outra base importante para vocês saberem, por que eu estou dizendo bases, irmãos? Porque tem cristão que não acredita em inferno. Agora também está na moda que não existe pecado, né? Não existe pecado, não existe inferno, mas a gente está baseado no que a Bíblia diz, né? Então, eu quero que o pastor abrisse em 1 João 3, 8, que dá a ideia de quem é Satanás. Satanás, a palavra Satanás, irmãos, quer dizer adversário, ou diabo, né? Então, em 1 João 3,8, fala assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, nós sabemos que Jesus se manifestou para salvar o nosso pecado na cruz, para anular a lei, né? Assim, anulando a lei. Vimos aqui que Jesus veio revelar ao Pai. Jesus também, quando subiu ao céu, ressuscitado, ele enviou o Espírito Santo da parte do Pai, e aqui está dizendo uma outra função de Jesus, né? O que Jesus fala? O que a Bíblia fala? Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, vocês veem o quanto foi importante Jesus ter vindo, né? Outra coisa interessante é falar sobre anjos, tá? Porque muitos têm uma ideia que anjo é um ser espiritual sempre do bem, só que não é sempre do bem, né? A gente fez um estudo, irmãos, se você gostar de ouvir esse estudo e quiser ouvir outro, que é muito bom, coloca assim na busca no YouTube, Igreja de Interlagos, aí dá um espaço, coloca estrelas. Você vai cair num estudo que a gente fala qual o significado espiritual das estrelas, tá? Que tem muito a ver com anjo. Aí vocês veem lá qual a qualificação dos anjos, né, da maioria dos anjos. Mas eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 12, 3. Vocês veem, irmãos, é todo tópico, eu gosto de comentar com o versículo, para vocês saberem que não é a gente que está inventando, né? Mas esses conceitos basilares, eu acho que vale a pena gastar esses 10 minutos só para ficar bem firme o que é exatamente que a Bíblia fala sobre eles, né? Então, Apocalipse 12, 3, fala assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro extremamente figurado do que fala, tá? Não é que vai aparecer esse dragão conforme está escrito aqui.
né? Então, muitas coisas são simbolismos, às vezes de países, né? Apocalipse 18 descreve um dragão também, né? Se der tempo, a gente volta lá. E aí continua Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Irmãos, é impossível se lançar uma estrela sobre a terra. Em termos de proporção, é igual você falar que vai lançar uma melancia em cima de um grão de areia. Entende? Ou uma proporção maior. Não dá para a gente imaginar que ia ser estrela do céu, aquele ente físico luminoso que ia cair aqui na Terra. Essas estrelas são seres espirituais, irmãos, tá? E porque, como eu disse, Apocalipse é um livro que ele fala figuradamente, tá? Então, fala assim, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, o que isso significa, irmãos? A mulher significa a igreja. Eva é a figura da igreja. Tá? Então, eu só quis aqui explicar que o mundo está povoado da terça parte das estrelas, está aqui escrito em Apocalipse. E essas estrelas, se vocês forem lá naquele estudo que a gente fez sobre estrelas, vocês vão ver que estrelas são espíritos ministradores, espíritos mensageiros. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente já viu sobre Trindade, já viu sobre Satanás, e agora já vimos sobre anjos, que são elementos, irmãos, espirituais, que é impossível negar que existem, que eles não existem. Tá? Não se pode falar, não, eu não acredito em ser espiritual. Se alguém está falando isso, irmãos, ele vai se deparar com algum evento espiritual na vida dele que vai mudar totalmente o que ele pensa. Tá? Ou eventos bons ou ruins, né? Outro ser espiritual, irmãos, que a Bíblia fala muito, Jeová. Tá? Jeová, quando você começa a ler Gênesis, Êxodo, Apocalipse, Números, né? Deuteronômio, vocês veem que Jeová, ele era um Deus que ele era mais ou menos restrito ao povo de Israel, né? Primeiro, ele foi um Deus que conversou com um homem chamado Adão, né? Conversava com Adão. Então, Adão e sua descendência conheceram Jeová. Aí depois veio Noé, né? Quando veio o dilúvio, veio Noé. Noé e seus descendentes, né, que sobreviveram ao dilúvio, também conheceram Jeová. E aí, dos descendentes, veio Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel também conheceram Jeová. Mas Jeová era um Deus que ele era quase que um Deus tribal, um Deus restrito a um pequeno povo. Só que, para que o nome de Jeová fosse conhecido entre as nações, ele teve um plano de levar o povo dele, de ficar cativo no Egito, escravizado no Egito, e para libertar aquele povo, ele pensou, eu vou fazer pragas grandiosas, que ele chamava de maravilhas, para que todas as nações vizinhas soubessem, olha, o quão glorioso é esse Deus dos judeus, quão glorioso é esse Deus Jeová, né? Então, ele usou aquela situação do povo cativo para ser libertado através dessas pragas, para ser conhecido, não digo mundialmente, mas expandir entre as outras nações. E, para isso, que talvez o faraó, na primeira praga, ele pensou, não, manda esse povo embora, não quero saber desse povo aqui, né? Mas o que Jeová fez? Jeová endureceu o coração do faraó. Né? Isso tá, eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 14, 17.
tá? Irmãos, eu já vou terminar esse preâmbulo, porque eu estou passando esse preâmbulo, irmãos, porque é importante, tá? Então, Êxodo 14, 17 fala assim, é Jeová falando, tá? Êxodo 14, 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, quando ocorreram todas aquelas 10 pragas, o coração do faraó era endurecido por Jeová para ele não deixar o povo ir. E mesmo quando teve a praga lá da morte dos primogênitos, que Faraó acabou concordando com que o povo saísse, ele se arrependeu e foi atrás com seus exércitos. Que foi aquela situação que Moisés abriu o mar, né, pelo poder de Jeová, abriu o mar, passou em terra seca, e quando os egípcios que estavam arrependidos, né, a mando de Faraó, entraram no mar, o mar se fechou e todo o exército sucumbiu. Aí Jeová fala que ele foi glorificado, né? Porque naquela situação ele foi conhecido. Então, irmãos, Jeová é um Deus que 99% dos cristãos o consideram como sendo o Pai de Jesus. Só que a própria Bíblia prova que a personalidade de Jeová é oposta à personalidade do Pai. As obras de Jeová são opostas às obras de Jesus. E a própria Bíblia diz assim, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, Jeová não poderia ser um Deus, e no Velho Testamento, ter mudado a personalidade depois do Novo Testamento. Né? Ter dado uma lei para a condenação do homem, depois veio Jesus morrer pelo homem por causa dessa lei maldita. Né? Então, nada encaixa, irmãos. Por isso que a nossa visão espiritual é a visão bíblica, que Jeová não é o Pai de Jesus. Jeová é o Deus deste mundo, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus da guerra, é o Deus da mentira, né? Que ele manda espírito de mentira na boca dos profetas. Então, é um Deus que deu uma lei para a condenação do homem. É um Deus que queria sacrifícios de animais, né? Que ele se agradava do sangue dos animais. E o pai fala, olha, sangue de touro, de bode, nunca me agradou. Então, é muita disparidade, irmãos. O que nos autoriza a ter essa certeza que Jeová faz as obras opostas às obras de Deus, e Deus não pode mudar, senão ele não é Deus. É? Outra coisa, irmãos, conceito de céu e de inferno. Tem também um estudo no nosso site, eu só vou falar em uma palavra. Temos, resumo do resumo, tá? Temos 3 céus. O céu físico, do firmamento, que a gente vê, as estrelas, as nuvens, tá? Existe também, irmãos, um céu, vamos dizer, místico, espiritual, transcendental, onde contém o príncipe dos ares, que são aqueles anjos, 1/3 dos anjos, e os ares estão povoados, irmãos. Isso aí a Bíblia diz várias vezes, né? O príncipe dos ares. Né? Então, as próprias estrelas, 1/3 das estrelas que foram lançadas na Terra, isso já está acontecendo, não é uma coisa futura. Porque Apocalipse, ele é um livro, irmãos, tão enigmático que ele apresenta as coisas futuras e as coisas que já estão acontecendo também. Tá? E existe um terceiro céu, tá? Um céu onde habita o Pai das Luzes, tá? Onde Jesus está, né? Em Marcos 16, 19, queria que os irmãos, se pudessem, né, abrir,
Marcos 16, 19, que fala assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, Jesus foi recebido no céu. Então, existe o céu físico, o céu, vou chamar místico, que é um céu que habita seres espirituais, e o céu onde o Pai habita, onde Jesus está, onde está na luz inacessível, né? Bom, outro conceito que o diabo está lutando para colocar na cabeça das pessoas é o conceito de inferno. O que as pessoas falam? Ah, inferno não existe, isso aí é invenção. Não, irmãos, isso não é invenção. O inferno, e também como o céu tem várias representações, o inferno a gente pode dizer pelo menos duas, tá? Uma, que o inferno seria aqui na Terra, que Jesus mesmo diz, o mundo jaz no maligno, né? Em Gênesis também fala, havia trevas sobre a face do abismo. Trevas não é nada bom, né? Trevas é o oposto de luz. Pai está na luz inacessível, né? Só que a Bíblia também fala de inferno como sendo um lago de fogo, né? Então, irmãos, vocês viram que vocês estão tendo recordando, né? A gente está recordando de várias coisas, né? Conceito de trindade, conceito de Satanás, conceito de anjos, conceito de céu, conceito de inferno, né? Então, tudo isso é uma preparação para o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que é o título desse estudo, Semelhante ao Altíssimo. Em Mateus 25, 41, também está retratando o inferno, tá? Mateus 25, 41, só para terminar esse preâmbulo, que eu achei que ia demorar 10 minutos, está demorando 20. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Jesus falando, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, né? Que aí depois esse versículo continua, porque tive sede, não me des beber, tive fome, não me des comer, estava enfermo, não me visitaste, né? Então, estava nu, não me cobriste, é isso, mas quando te vimos assim, né? E aí Jesus fala, quando não fizestes a um desses pequeninos, a mim não fizeste. Então, irmãos, existe um fogo eterno, isso Jesus falou, né? E esse fogo eterno é o fogo eterno que Isaías 66, né? Fala que seria o céu de Jeová, mas é onde o bicho morre e o fogo não apaga, né? Então, a gente não acha que esse céu de Jeová não tem nada a ver com o céu do Pai, né? Bom, então, irmãos, eu quero falar uma coisa, a gente vai ler Isaías 14, tá? Se o pastor quiser abrindo, mas o tema, como eu disse, é semelhante ao Altíssimo. Antes de ler aí, mas pode deixar, pastor, eu só queria falar que no dicionário, semelhante, o que quer dizer essa palavra? Diz semelhante quer dizer aproximado, aparentado, similar, igual, que pode ser comparado, né? Correspondente, equivalente, paralelo. Então, semelhante não é uma coisa oposta, é isso que eu quero dizer. Semelhante é uma coisa parecida, tá? Então, vamos lá. Isaías 14, verso 13. E dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Eu peguei esse versículo assim, pensado, irmãos, depois a gente vai estudar melhor o que vem antes e o que vem depois, tá? Mas o que a gente vê na Bíblia inteira, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, é que a Bíblia, ela pode ser lida e, vamos dizer, interpretada de três maneiras. A Bíblia ela pode ser interpretada do ponto de vista histórico, tá? Que é uma narração da saga de um povo, o povo judeu, certo? Que depois apareceu um Messias, que mudou totalmente o rumo das coisas. Então, essa seria uma visão histórica da Bíblia. A Bíblia também ela pode ser vista do ponto de vista espiritual, tá? Então, do ponto de vista espiritual, vamos analisar o que Deus quis nos mostrar com aquela mensagem, né? Ah, olha, morreram depois que pecaram no deserto. Ah, então a gente não pode pecar, senão a gente pode morrer. Vocês entendem? A visão espiritual é transportar aquela situação que você está lendo na Bíblia para a nossa vida espiritual atual. Tá? E existe uma terceira maneira, um terceiro sentido que pode ter na Bíblia, que é o sentido enigmático. Tá? Então, o sentido enigmático, ele acaba se aprofundando mais, por quê? Porque a Bíblia tem enigmas, e o próprio Jesus falou isso, né? Muitas coisas eram ditas por parábolas, porque a gente só poderia interpretar aquilo se tivesse uma unção espiritual, né? Então, quando Jesus falava uma parábola da semeadura, da semente, por exemplo, ele não queria dizer só que ia vir um corvo, ia comer uma semente que não estava, vamos dizer, colocada dentro da terra. Ou que uma semente, quando nascesse muito espinho, ela ia ser sufocada. Jesus deixou aquela parábola para que ela fosse analisada, tanto espiritualmente como do ponto de vista enigmático. Tá? Então, historicamente, esse trecho que a gente acabou de ler, que fala, eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto, irmãos, historicamente se refere ao rei Nabucodonosor, tá? Rei da Babilônia. Então, historicamente, ele tem esse sentido, tá? Que a pessoa pode ler e falar, mas quem que estava querendo se exaltar, né? Subir acima das estrelas e ser semelhante a Deus? As pessoas falam, está se referindo ao rei Nabucodonosor, é só ler antes aí Isaías 14 inteiro, que você sabe disso, que nós não vamos ler para não perder tempo, irmãos. Só que vem os cristãos, irmãos, irmãos, é muito interessante o que eu vou falar, eu queria que vocês ficassem até o fim, tá? Sem cochilar e sem sair do vídeo, se você estiver vendo o vídeo. Que é muito interessante isso. Os cristãos dizem que esse ser está se referindo, que fala que vai ser semelhante ao Altíssimo, é Satanás, né? E aí, eu fui ler na minha Bíblia, eu vou mostrar aqui para vocês, a minha Bíblia é essa aqui, ó. Almeida Corrigida Fiel, tá? E na minha Bíblia está dizendo assim, agora eu queria que o pastor abrisse em Isaías 14, 12, tá? No Ace Word, também no Almeida Corrigida Fiel, que é o ACF. Ah, peraí que eu já vou ver aqui. Esse aqui é... Peraí, irmãos, que eu vou pegar aqui. Peraí, irmãos. É que a gente fica abrindo só Bíblia eletrônica. Está aqui, Isaías 14. Então, no Ex-Word fala assim,
como caíste desde os céus, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, o verso 12 está dizendo, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Irmãos, na minha Bíblia, que é a mesma tradução, se o pastor quiser mostrar só a minha imagem, pastor, eu vou tentar colocar aqui para ver se os irmãos conseguem ver. Olha, eu não sei se dá para enxergar, mas está escrito, antes estrela da manhã, está escrito Lúcifer. Tá? E aí, eu fiquei na dúvida sobre isso, e eu fui perguntar para um teólogo chamado Daniel Machado Pivesant, essa história. Por quê? As duas são tradução Almeida Corrigida, fiel, e no Exordio está escrito como cai-se do céu a estrela da manhã. E na minha Bíblia, a mesma tradução, tem essa palavra Lúcifer. Aí o que eu perguntei para ele? Essa palavra Lúcifer existe no original ou não? Porque isso faz muita diferença. Porque toda a cristandade fala que esse ser que quis ser semelhante ao Altíssimo é Satanás, é Lúcifer. Só que o que ele me falou? Que não existe Lúcifer no original. Aí a gente cai na outra dúvida, irmãos. Isaías 14, 12, que a gente acabou de ler. Fala assim, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. O que é estrela da manhã? Qual o significado para o judeu de estrela da manhã? Irmãos, principalmente quem mora assim no interior, que o céu é muito estrelado, eu acho que a maioria de vocês já foram para o interior, né? A gente vai para o interior, todo mundo gosta de ver o céu à noite, porque parece que jogou uma farofa num negócio preto, de tanta ponto luminoso que tem. Aí, de madrugada, conforme vai clareando, as estrelas vão sumindo da nossa visão. Mas, para falar a verdade, irmãos, o tempo todo tem estrela no céu. É porque a luz solar impede que a gente veja os outros pontos luminosos. Mas as estrelas estão lá. E essa estrela da alva, o que significa para o judeu? Significa que uma estrela é tão forte que mesmo quando o sol começa a sair na alva, na manhã, aquela estrela ainda continua brilhando. Vocês entendem? Ela, apesar da claridade da manhã, ela ainda pode ser vista por alguns minutos ou algumas horas, não sei. Então, o que isso quer dizer? Que espiritualmente, tudo que é exaltado, tudo que é grandioso, pode ser chamado de estrela da alva. Tanto assim que a Bíblia chama de estrela da manhã, ou estrela da alva, Satanás, mas também chama Jesus. Isso não quer dizer que Satanás tem alguma coisa a ver com Jesus, mas quer dizer que os dois são seres proeminentes, entenderam? Só para vocês, se alguém perguntar, saberem isso, tá? Porque, sabe, irmãos, ficar naquela historinha só, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, isso aí não leva ninguém a uma intimidade espiritual com Deus. A gente tem que se aprofundar na Bíblia, né? E às vezes uma pessoa pode perguntar, mas olha aqui está escrito estrela da alva é Satanás, aqui está escrito estrela da alva é Jesus, como é que você me explica? Você já sabe explicar. Para o judeu, qualquer ser proeminente, pode ser rei, pode ser um espírito proeminente, ele pode ser comparado à estrela da alva. Tá? Então, o que Isaías 14, 12 quer dizer? Essa estrela da alva quer dizer que existe um ser espiritual exaltado. Não quer dizer que é Lúcifer,
porque não está escrito Lúcifer no original. Tá? Então, aqui na minha Bíblia, que eu mostrei para vocês, espero que vocês tenham visto, e no verso 12, como cai-se do céu, ó Lúcifer, filho da alva, essa tradução está errada, irmãos. Não existe Lúcifer no original. Tá? Eu acho que deu para entender. Então, se não existe Lúcifer, quem é essa estrela da manhã que quis se exaltar, que quis ser semelhante ao Altíssimo? Né? Então, será que é Satanás? Né? Então, vamos partir agora para o sentido enigmático. Por quê? Existe o sentido histórico, então, Isaías 14 se referindo a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, existe um sentido que 98% dos cristãos aceitam que, não, é Satanás. É Satanás o sentido espiritual. Mas será que é mesmo Satanás? Né? Então, vamos correr para os 20 minutos finais, a gente dá essa explicação baseada na Bíblia, irmãos, não é baseado na minha cabecinha, não, tá? Então, o que a gente vê? Que o diabo, ele é opositor, ele é adversário desde o princípio, tá? Então, eu queria que o pastor abrisse uns versículos, 1 João 3:8, tá? Que vai tecer como é o diabo, como é a sua personalidade, tá? Então, 1 João 3:8 fala assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ponto. O diabo peca desde o princípio. Não é que o diabo é bom e às vezes o diabo é ruim, tá? Queria que o pastor abrisse em João 8:44. Não, o resto do versículo não precisa. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, o diabo peca desde o princípio, ele foi homicida desde o princípio, né? A gente sabe também, está em Apocalipse, que fala que o diabo engana todo mundo, e a igreja sabe muito bem disso, irmãos. A igreja sabe que o diabo é adversário, que o diabo peca desde o princípio, que o diabo nunca poderia sentar num trono da igreja, né? Mas, por outro lado, existe entre nós um anjo diferenciado. Lembra que eu falei sobre Jeová? Que a gente não acredita que Jeová é o Pai, a gente acredita que Jeová é um anjo, porque a própria Bíblia, em várias partes, fala que ele é um anjo. Passou Jeová, mas depois fala assim, passou o anjo de Jeová. Jeová deu a lei, não foi o anjo que deu a lei. Então, são vários versículos falando isso, a gente não vai se deter hoje nisso, porque senão não vai dar tempo, tá? Em uma hora de falar tudo. A gente sabe que Jeová, ele deu testemunho de si mesmo, né? E o Pai nunca deu o testemunho de si mesmo. Quem dava o testemunho do Pai era Jesus, né? E a gente sabe também uma coisa interessante, que o homem, Adão, na Bíblia, em Gênesis, fala que os Elohims criaram Adão. Né? A gente não vai ler também, isso está em Gênesis 3:22. O que fala em Gênesis 3:22? Depois que Adão e Eva pecam e comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, os Elohims falam assim, olha, o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Esses Elohims são a turma que depois vão fazer parte de Jeová, né? São os anjos de Jeová. Elohim são seres espirituais pertencentes a Jeová, né? Só que esses Elohims e Jeová, deles partem o bem e o mal. E Satanás só tem mal. Ele peca desde o princípio, ele foi homicida desde o princípio, ele engana desde o princípio, né? Então, inclusive, Satanás, ele foi responsável pela queda do homem. Então, ele sempre teve uma obra perversa, né? Então, vocês lembram
definição no dicionário que a gente deu de semelhante, que é aproximado, similar. Como que a gente pode pensar que Satanás pode ser similar ao Pai? Sendo que a gente tem experiência e visão que Jeová quer ser similar ao Pai, né? Então, irmãos, o diabo ele é acusador, ele sempre foi homicida, ele sempre foi pecador, ele sempre foi mentiroso, ele sempre foi tentador. Como que a gente pode imaginar que ele é similar? Não. Então, é muito mais lógico a gente pensar que o Deus dos exércitos, o Deus do ouro e da prata, o Deus que deu a lei, o Deus que exigia ser adorado com sacrifícios de animais, esse sim quis e quer ser semelhante a Deus, né? Então, Jesus, a gente já viu, Jesus veio revelar ao Pai. E Jeová, ele não foi revelado por Jesus. Jeová, ele foi revelado através de Moisés, né? Moisés revelou Jeová, principalmente com aquela história que a gente falou no começo das pragas do Egito, né? Jeová foi revelado para o mundo, ele mesmo fala que fez maravilhas através das pragas lá do Egito. Eu queria que o pastor abrisse em 2 Tessalonicenses 2:3, a gente já está assim, caminhando para o final, irmãos. 2 Tessalonicenses 2:3, fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o verso 4, irmãos, que interessante. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, por que Tessalonicenses, esse verso 4, é tão importante? O diabo, irmãos, jamais se assentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, porque todo mundo ia denunciar. Olha, não, o diabo é acusador, o diabo é mentiroso, ele é homicida desde o princípio. Ele é responsável pelo pecado que entrou no mundo. Ia ser facilmente identificável, irmãos. Mas a gente tem um outro ser espiritual chamado Jeová, que as obras dele são muito diferentes, opostas às obras do Pai, só que ele está assentado na igreja, como em Tessalonicenses está falando, irmão, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, irmãos. As igrejas que seguem muito Jeová têm a tal dessa doutrina ou teologia, não sei, da prosperidade. Quando é que Jesus veio pregar prosperidade aqui? Vocês entendem que está se opondo a Deus? Quando Jesus fala, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essas igrejas, muitas vezes, propagam o amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro é ruim, irmãos. O dinheiro é bom. Ele resolve um monte de problema da gente. O que eu estou me referindo é o amor ao dinheiro. É colocar o dinheiro na frente de tudo na sua vida. O seu norte, né, o seu foco, não é seguir a Deus, é conseguir prosperidade. É diferente. Tá? Então, olha, se opõe a Deus. Então, as coisas são veladas, as coisas não são as claras, entende? Velado quer dizer que é meio escondido, né? Existe, irmãos, Timóteo fala, agora eu não sei se é 1 Timóteo, mas não precisa abrir não, pastor. Fala assim, que há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo. Só que a própria Bíblia fala que existe um medianeiro, né? Esse medianeiro se chama Moisés. Por quê? Porque Moisés ele foi o mediador entre o povo judeu e Jeová. Né? Então, vocês veem o quanto é importante a gente ter essa visão que Jeová não é o Pai. Jeová quer se assentar no trono de Deus e já se assentou no trono de Deus. Né? Tanto assim que Moisés revelou Jeová e Jesus Cristo revelou o Pai. É muito interessante isso. Onde fala que Moisés é o mediador, né? Não precisa de abrir, pastor, se alguém estiver anotando, é Gálatas 3,19, que fala, né, que a lei foi posta pelos anjos na mão do medianeiro, né? Pelas mãos de Moisés veio a lei, né? E foi posta pelos anjos. Aqui também já está dizendo, né, que Jeová é anjo, né? Então, irmãos, o Pai quer salvar a todos, Jeová faz acepção de pessoas, só assim pontuando, tá? Quanto é diferente o Pai de Jeová. Jeová oferece uma herança terrena, né, grana, né, cacau, e Jeová oferece a herança terrena e o Pai oferece a herança celestial. Então, irmãos, Jeová faz acepção de pessoa, o Pai não faz acepção de pessoa, são muitas coisas que tem que acaba sendo oposto, né? Por isso, irmãos, que a gente sempre vai lançar estudos, porque nunca para os argumentos da gente saber que Jeová e o Pai não podem ser a mesma pessoa, né? Porque os planos do Pai são perfeitos, né? Não, são imutáveis. Por isso que a gente não pode conceber que Deus mudaria tanto, né? Outra coisa, irmãos, eu queria que o pastor voltasse lá em Isaías 14, 12. Isso, Isaías 14, 12. Só para a gente ler agora com essa outra visão. E esse que quer ser semelhante ao Altíssimo não é Satanás, não é Lúcifer, tá? Que nem está escrito isso no original. Então, Isaías 14, 12. Tá? Como caíste desde os céus, ó estrela da manhã, filha da alva. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo? Essa estrela da manhã não é Lúcifer, é Jeová. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e como as nações foram debilitadas por Jeová, irmãos. Ele foi muito irado com as nações, ele foi muito destrutivo com muitas nações, ele enfraqueceu muitas nações porque pecaram, sim, mas as pessoas não tinham a igreja, não tinha a Bíblia, não tinha o Espírito Santo. Vocês veem, os crentes têm tudo isso agora e pecam, imagina antigamente, quando não tinha nada disso, né? Então, o que Jeová ia? Ia e lançava praga, ia e lançava castigo, ia e lançava cativeiro, ele ia debilitando as nações, né? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Então, a gente já viu aqui, irmãos, que quem vai se assentar no trono vai ser alguém muito parecido, e não opositor, e não o oposto ao Pai. Né? Verso 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E como Jeová está sendo semelhante a Deus, ao Pai. Né? Por isso, irmãos, a gente nunca vai aceitar
Pode vir com um argumento que quiser, a gente tem a Bíblia respaldando, irmãos. Eu sei que a maioria, não, mas a maioria acha que Jeová é o pai de Jesus. Eu não vou ficar com a maioria, irmãos, eu vou ficar com a Bíblia, né? Será que Jesus, quando ele foi falar lá com os 12, ele quis fazer média lá com a maioria? Não, falar com a Bíblia, estar com a Bíblia, né? Eu queria só, irmãos, falar que o mesmo raciocínio, um raciocínio muito parecido, a gente tem também em outra passagem, tá? Que está em Ezequiel 28:11. Porque aqui em Ezequiel 28:11 fala em querubim ungido. Tá? Será que algum dia Satanás foi ungido? Se está falando que desde o princípio ele não, não fazia coisas boas, né? Satanás, irmão, se você tiver curiosidade, ele foi criado espiritualmente em Gênesis 3:1, tá? Que fala assim, e a serpente era as animalhas do campo mais astuta que o Senhor Jeová tinha feito. Então, Jeová fabricou Satanás sob medida, sob medida. E desde o começo ele pecou, desde o começo ele era mau, desde o começo ele era mentiroso. Então, Ezequiel 28:11, a gente vai ler, irmão, com essa ideia que eu disse para vocês. Satanás nunca foi um querubim lindo, ungido, escolhido. Ezequiel 28:11. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, o rei de Tiro, e diz-lhe, é aquela história, a interpretação histórica da Bíblia. Tá? Então, aqui, historicamente, seria o rei de Tiro. Lá era o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor. E diz-lhe, verso 12, né? Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Irmãos, quando que Satanás foi perfeito? Né? Por isso que aqui, irmãos, eu acho que dá para fazer muito paralelo com Isaías 14. Então, vamos continuar. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te veem. Que a gente sabe, irmãos, que o destino de todos os que não forem a favor de Deus vai ser o fogo eterno, né? Então, eu queria que os irmãos refletissem sobre Isaías 14 e sobre Ezequiel 28, porque aqui fala de um ser que originalmente era bom, né? Só que depois
pecou, depois teve iniquidade, depois se afastou de Deus. E será que o diabo teve coisa boa se a própria Bíblia fala, olha, ele peca desde o princípio, ele engana desde o princípio, ele foi homicida desde o princípio, né? Ou então, irmãos, existe uma simbiose, uma mistura muito grande entre Satanás e Jeová, tá? Na verdade, a gente, pela Bíblia, a gente crê que Satanás é filho de Jeová, né? Ele é o seu criador, ele disse em Gênesis 3:1. Em Jó 1:6 fala também que Satanás estava entre os filhos de Jeová, né? Então, existe uma proximidade muito grande, o que seria impossível de você pensar nessa proximidade de Satanás com o Pai. Mas existe essa proximidade de Satanás com Jeová, né? Então, essa reflexão eu acho muito importante, tá? Como eu disse, os cultos de quinta-feira, que é culto de doutrina, é uma parte mais, vamos dizer, Sexta-feira. sexta, desculpa, que antes era quinta, são estudos mais profundos, né? Que talvez cause até algum dilema, assim, em muitas pessoas, mas vamos orar a Deus, vamos examinar a palavra, não venha já armado, pensar, não, olha, o meu pastor falou que não é, então não é. O que é mais importante você crer? É no seu pastor ou na Bíblia, irmãos? Ore ao Espírito Santo, para que possa revelar, irmãos, porque tudo está se encaixando muito, inclusive nesse final dos tempos, que todos estão esperando o anticristo, que o nosso queridíssimo governo está, acho que, apressando a vinda do anticristo, com tudo que ele está fazendo, e o governo mundial também, né, está apressando essa vinda do anticristo. Para nós cremos que esse anticristo é o próprio Messias de Jeová. Porque, se vocês lembram, o povo judeu não reconheceu Jesus como Messias de Jeová, né? Porque Jesus veio propor uma doutrina oposta ao que Jeová propunha, né? Jesus veio manso, veio humilde, veio perdoador, conversando com pecadores, conversando com prostitutas. Jeová mandava apedrejar as prostitutas. Então, irmãos, vamos pensar nisso, vamos orar ao Pai, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, né? E não receber como a Bíblia fala, né? Um leite falsificado. Nós cremos nisso, irmãos, porque a Bíblia deixa muito claro. Amém? Vamos fazer uma oração final para terminar o nosso estudo. E, como eu disse, convidamos vocês para o culto do domingo. Entre no site www.igrejadointerlagos.com.br. Lá vai ter um botãozinho ao vivo, aí você entra na sala domingo às 18 horas ou às sextas-feiras às 20 horas, que ou vai ser culto de doutrina, como hoje, ou culto do alicerce bíblico. Amém? Vamos estar em oração. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela beleza da tua palavra, Pai. Nós te bendizemos, Senhor Deus, porque tu disseste, Senhor Deus, que a tua palavra é a verdade, Pai, e nessa verdade que nós nos alicerçamos. Cristo é a verdade. Nós nos alicerçamos em Cristo. Meu Deus querido, abençoa, Senhor, essa palavra que foi falada, que ela possa gerar frutos nos corações, Senhor. Abençoe todos os que estiverem ouvindo esta palavra, Senhor Deus, que possamos a cada dia refletir, Senhor, com profundidade na mensagem que tu deixaste para a tua igreja.
Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.